E aí, traders, bora para mais uma aula aqui do canal. Peço desculpa pela falta de vídeos aqui, estamos focando lá na comunidade. Para vocês que ainda não estão na comunidade, tá na descrição desse vídeo. Estamos focando mais lá, então aqui a gente deixou um pouco de postar alguns vídeos, mas já vamos voltar a postar. A aula de hoje vai ser sobre as rejeições. Como o mercado ultimamente não está fazendo os travamentos que a gente gosta, a gente vai para as rejeições, que é a mesma forma de operar, só que tem uma leve diferença. Bora para a aula. E para a gente operar as rejeições, a gente tem que ter em mente primeiro sobre as defesas. A gente já sabe todas as defesas. Se você ainda não sabe quais são as defesas do preço, vou deixar a playlist básica na descrição do vídeo para vocês poderem assistir às aulas de defesa. Depois disso, vocês vão entender como que funcionam as rejeições. Nada mais é do que o pavio do fechamento das velas rejeitar no mínimo 3 defesas. Ela tem que fazer essa rejeição. O que que seria rejeição? Então, se a gente está olhando para uma vela de compra aqui, o pavio do seu fechamento, então este paviozinho aqui tem que estar rejeitando. Então, aqui tem que estar rejeitando pelo menos 3 defesas, ou o pavio por completo. Então, vamos dizer que a vela termina aqui abaixo. Vamos dizer que essa vela terminou aqui abaixo. Tudo o que este pavio rejeitou, a gente vai contar como defesa. Então, a gente joga, faz meio que um canal aqui, ó. Pega na ponta do pavio, deixa eu colocar de branco, até o corpo e joga para trás. Se ele rejeitou no mínimo 3 defesas do preço, a gente tem a leitura. Aí você vai olhar, a ponta do pavio rejeitou defesas, no corpo do pavio rejeitou defesas, o corpo da vela rejeitou defesas. Se aconteceu as rejeições no mínimo 3 defesas, a gente já tem a leitura de reversão. Vamos mostrar agora em cada uma das defesas, tá? Para vocês ainda que não sabem o que é defesas, eu vou já explicar um pouco sobre as defesas aqui. Não vai ser explicado certinho, tipo, detalhadamente cada defesa. Eu vou falar sobre as defesas e como é a rejeição nessas defesas, tá? Então, primeiro, a gente vamos começar com a primeira vela do lote. Temos a primeira vela do lote de compra. Temos um lote de compra e a primeira vela dele. A gente sabe que na primeira vela do lote, a abertura é o que importa. Então, é sempre a abertura das velas que contém defesa. O que seria a rejeição? Vir uma vela vermelha, não precisa ser de imediato, pode ser futuramente, e ela testar essa região, pode terminar com o corpo, que vai ser o travamento, isso também é, mas a rejeição com o pavio também vale. Então, ele toca nessa região, ou ultrapassa, não importa, e ela faz isso. Essa rejeição já mostra uma leitura do que? Que os vendedores perderam força e aqui já tem injeção compradora, que fez o preço dessa retraída. Então, quando acontece essa retração em defesa, essa rejeição, a gente tem a leitura compradora. Depois de a gente ver sobre a primeira vela do lote, vamos para a próxima. O primeiro registro. Primeiro registro, a gente sabe que sempre vai aparecer na primeira vela do lote ou nas velas de comando. Então, vou fazer agora um exemplo de venda. Temos a primeira vela do lote. Primeiro registro é sempre o pavio ou da abertura ou do seu fechamento. Tem o primeiro registro, você vai marcar os dois. Marcou os dois, aqui vai ser o nosso ponto de retração, tá? O que tem que acontecer? Se for olhar o pavio da parte da abertura, é a compra, testar a região e terminar abaixo. Ela faz a rejeição no primeiro registro. Se for no pavio de baixo, a gente sabe que aqui é ação compradora. Então tem que vir uma venda, testar essa região e terminar acima do primeiro registro. Aí ela faz a rejeição no primeiro registro. Aqui a gente tem a leitura compradora e aqui em cima a gente tem a leitura vendedora. Quando faz essas rejeições, tanto no primeiro registro, se for uma vela de comando, a mesma coisa. Então, se eu tenho esta vela de comando de compra e uma compra tenta buscar lá e rejeita, então a compra chegou, buscou lá e rejeitou. Aí, ó, ela rejeita este primeiro registro também.
E aí a gente vai olhar, essa compra aqui, ela já começou a rejeitar quantas defesas? Aqui só tinha rejeitado o primeiro registro porque não tem mais nada lá para trás. Aqui já começou rejeitando só o primeiro registro. Só que essa de compra aqui, você vai olhar o pavio e vai marcar o corpo até a ponta. Faz isso. Quais são as defesas que ela está rejeitando? Ela rejeitou a abertura do lote de venda, ela rejeitou o primeiro registro de venda e o primeiro registro de compra. 3 defesas, já tínhamos a leitura clara para pegar a operação vendedora, tá? Então é assim que a gente vai usar as rejeições no primeiro registro. E vai funcionar da mesma forma com velas taxa dividida, com a nova posição, tudo é da mesma forma. Vamos para as taxas divididas. Lembrando, são vários exemplos que a gente tem de taxa dividida. A gente tem quando nenhuma das duas velas deixa pavio ou na abertura ou no fechamento. A gente tem a taxa dividida, defesa do preço no meio dessas velas. Temos a taxa dividida, que deixa pelo menos um pavio em uma delas. Então, temos a que deixa pelo menos um pavio e a outra não. Também é taxa dividida no meio dela. E a gente tem a que deixa pavio em uma e a outra não, só que é ao contrário. Essa daqui foi a primeira que deixou pavio, nesse caso agora vai ser a segunda que deixou pavio. Nesse caso também tem taxa dividida e a marcação só é um pouco diferente. É a abertura da vela e o pavio da abertura. É aqui que a gente vai fazer a marcação das defesas. A rejeição vai acontecer da mesma forma. Se for taxa dividida de venda, então se eu tenho a taxa dividida de venda, marcou a defesa, é a compra rejeitando lá. Compra, rejeitou na taxa dividida. Quando é taxa dividida de compra, é a venda rejeitando essa região. Aí a gente tem a leitura compradora. Aqui é a mesma coisa. Rejeitou a região, temos leitura compradora. Aqui pode testar tanto a primeira, já temos a leitura, pode vir testar a primeira e a segunda e terminar acima das duas. Ela já rejeita duas. Rejeita a abertura da taxa dividida e o pavio da taxa dividida. Então aqui a gente já tem uma leitura de compra também, tá? Quando que a gente não vai ter mais a leitura de compra nas rejeições? Quando aconteceu o rompimento, tá? Então, quando uma vela de venda conseguir romper todas essas defesas que eram vendedoras, que eram compradoras, assim que uma vela de venda conseguir fazer o seu rompimento, essas defesas que eram de compra vão se tornar defesas de venda. Então, se a compra depois retornar e rejeitar essas defesas, a gente tem a leitura vendedora do preço. Então, é assim que a gente vai operar a rejeição na taxa dividida. Agora a gente vai para a rejeição na nova posição. A gente já sabe, vocês têm que saber, né, que a nova posição ela vem a partir do rompimento de alguma defesa, ou a primeira vela do lote, ou de taxa dividida, não importa. Identificou uma defesa, houve o rompimento. A próxima vela que nasce, independente da cor, se ela é verde ou vermelha, ela é uma nova posição. Vou fazer uma nova posição de continuação, então, uma nova posição de compra. A gente sabe que a defesa dela é sempre na sua abertura. Ah, mas aqui é uma taxa dividida. Não é mais. Pronto. Defesa na abertura e neste caso que ela também deixou o pavio na sua abertura, pode marcar o pavio também. Marcou o pavio da nova posição, a rejeição vai acontecer da mesma forma. A venda testou essa região, terminou acima, rejeitando a força compradora, defesas compradoras, leitura para pegar a reversão do preço e vir uma velinha de compra aqui. A mesma coisa vai acontecer se for uma nova posição de venda. Se for a nova posição de venda, então vem uma velinha vermelha após o rompimento. A gente sabe que a defesa é na sua abertura e é só esperar a compra rejeitar. Se por acaso a compra não rejeita e rompe, essa defesa vira de compra agora. Então, tocou a venda, rejeitou, leitura compradora. As defesas vão permanecer do mesmo jeito. Elas são inválidas a partir do segundo rompimento e muda a sua polaridade a partir do primeiro.
Então, aconteceu o primeiro rompimento, o que era defesa de venda se torna defesa de compra. O que era defesa de compra vai se tornar defesa de venda. Rompeu a segunda vez, morreu aquela defesa. A rejeição, ela é a mesma coisa. Então, aprendendo a utilizar a rejeição, você tem um repertório maior para você operar. Se o mercado não faz os travamentos necessários nas regiões que a gente gosta, a gente vai ter que operar as rejeições nas defesas, que é o mesmo operacional. Só que muita pessoa ainda confunde a rejeição, certo? Então, identificamos todas as rejeições em todas as defesas, dei um exemplo certinho. Agora a gente vai olhar no gráfico e mostrar algumas rejeições na prática. Para vocês que já são um pouco mais avançados, já sabem o que é retirada de pavio, vocês têm que prestar muita atenção com a retirada de pavio. Então você pode olhar essa vela aqui de compra, ó, esta vela de compra, e falar, pô, ela rejeitou a abertura do lote de compra. E o pavio, ó, rejeitou outro pavio, mas não, como teve retirada, simetria entre os pavios, então não houve rejeição em nada, por causa da retirada de pavio. Não houve rejeição em absolutamente nada, certo? Então isso você tem que prestar muita atenção. Vamos pegar algumas operações. Aqui na Doge, eu vou pegar esta venda, aproveitar que ela já está aqui em cima. Ela faz as rejeições necessárias, esta vela aqui, ó. A anterior, ela faz as rejeições necessárias. Vamos só esperar finalizar aqui para mostrar cada defesa que ela rejeita. Cada defesinha que ela faz as suas rejeições. Rapidinho, falta 14 segundinhos para confirmar. Mas, ó, vamos já traçar uma linha onde ela finaliza e traçar uma linha na ponta do seu pavio. E a gente vai ver quais foram as rejeições que ela fez. Ó, pagou? Pagou, bonitão, lindo. Vamos lá. O que que acontece aqui? Essa vela anterior, esta vela aqui de compra, ela rejeita com o pavio. Ela faz a rejeição no lote de venda. Ela faz, ó, aqui, ó, já traçadas as defesas. Defesa vendedora. Ela rejeita o lote de compra e rejeita o primeiro registro. Ela fica abaixo de 3 defesas do preço. Não consegue se conectar ao lote, já rejeita o lote anterior, rejeita as defesas vendedoras, então o comando, primeiro registro e o lote. Fica abaixo de tudo isso, operação de venda. Pegamos uma taxinha bem quando ela estava aqui em cima, ótimo, pagou bonitão. Então, as rejeições vai acontecer sempre com o pavio. A gente vai pegar mais operações para ficar mais fácil ainda. Olha esta vela aqui, ó, corpo com o pavio. Rejeita quantas defesas do preço? O pavio tá aqui ainda. Nada. Aqui a gente não tem defesa nenhuma nesse meio aqui, ó. Então, não temos operação de venda ou de compra nem nada. Agora, olha esta vela aqui. Aqui a gente já tem defesa. Se ela só rejeitar aqui, tem quantas defesas? Uma só. Se ela buscou aonde ela buscou, está rejeitando quantas defesas? Vamos ver. Aqui tem um comando. Aqui atrás tem mais um comando de venda. E um primeiro registro. Já está rejeitando tudo isso. Ficando abaixo, se terminar abaixo, a gente vai pegar a operação de venda. Ela tem que terminar verde, não pode terminar vermelha. Se terminar vermelha, isso daqui não é rejeição. Ó, vou pegar essa operação de venda aqui na Litecoin. Ela faz as rejeições necessárias onde a gente precisa, faz pressão de baixa, tudo confluenciando para a gente pegar esta venda. Operação muito boa, muito boa. Ó, como eu já peguei a operação, vou marcar o pavio e a abertura da vela anterior. Então, ó, a abertura da vela e a ponta do seu pavio. E nesse meio aqui eu tenho que ver o que ela rejeitou. Vou analisar tudo que tem aqui, se tem no mínimo 3 defesas, se faz as rejeições nelas, se tem confluência, tudo certinho para a gente pegar uma operação a favor dessa rejeição. Pagou bonito, bora, foi. Vamos lá. Aqui, ó, o pavio, ele chegou até aqui em cima. O corpo finalizou aqui. Nesse meio, o que que a gente tem?
olhando todas as velas, ó, esse pavio está abaixo dessa linha, não vou contar mais, certo? Aqui, taxa dividida, já houve o seu rompimento. Primeiro rompimento, primeiro, e o segundo rompimento, não conta mais também. Então, aqui a gente não tem a defesa, só que a gente tem a defesa da abertura desse lote, temos o primeiro registro desse lote, e também temos este primeiro registro de venda e este primeiro registro de compra. Então, a gente tem uma, duas, três, quatro defesas do preço. Ela faz a rejeição nessas quatro defesinhas. Deixa eu apagar tudo, eu vou escrever, que aí vai ficar mais fácil. Ela vai rejeitar todas essas defesas. Primeiro, rejeita aqui, ó, o primeiro registro. Este primeiro registro. Este primeiro registro. E o lote. E o lote de compra. Ele rejeita essas quatro defesas. Quais são as confluências que a gente tem no nosso gráfico aqui? Esta vela grandona aqui, ó, esta velita é uma vela de força. Então, tudo que está dentro da vela de força confluencia para a gente pegar operações vendedoras com mais força. Então, aqui ela ajudou na nossa operação. O que que a gente tem mais aqui, ó? O pavio da vela anterior e o pavio da vela atual. O pavio da atual superou o pavio da vela anterior, mostrando fraqueza, pressão de baixa. Tínhamos duas confluências com a vela de força, com a pressão de baixa, rejeitando nas três defesas, operação mais que clara para a gente pegar esta venda, tá bom? Então as rejeições vão acontecer com os pavios dos fechamentos. Aqui é um sinal claro de travamento, ó. Um ruim do travamento tem os benefícios do travamento, sim, tem os benefícios das rejeições. Porque travamento a gente tem que ter no corpo três defesas já posicionadas. O que a gente tinha nessas defesas aqui? Absolutamente só a primeira vela do lote. Então, essa vela que a gente pegou a de venda estava mais forte do que esse travamento, porque esse travamento só terminou em uma defesa, fazendo sim pressão de baixa. Porém, o mínimo são três defesas. Se ela tivesse deixado um paviozinho, como que seria o paviozinho? Se ela tivesse deixado um pavio de compra, rejeitando pelo menos mais duas defesas, então deixando essa daqui, ó, tivesse vindo aqui, ó, até aqui, ó, e terminado abaixo, eu pegaria a operação de venda. Porém, como ela não deixou pavio, ela faz só rejeição com o corpo. E o corpo só rejeita uma única defesa, não rejeita mais defesas. Então, qual que é o pró e o contra das rejeições? O pró é que ela vai conseguir rejeitar mais defesas, tenha mais chances de rejeições em defesas. O contra é que toda rejeição ela deixa liquidez. O que é a liquidez? É o pavio do seu fechamento. Então, isso daqui seria a liquidez de compra. É o interesse do preço ainda ser buscado. Então, toda rejeição tem o risco do preço vir buscar essa liquidez, ou essa, não importa, vai ter liquidez pendente no preço. E isso é muito não vamos dizer prejudicial, mas enfraquece as nossas operações, porque se ela tem interesse oposto, ela pode buscar aquele interesse, tá bom? Então isso é muito importante vocês entenderem o porquê que a gente prezava mais travamentos do que as rejeições. Mas a gente tem que se adaptar ao mercado. Se o mercado não está fazendo os travamentos, a gente vai para as rejeições, beleza? Vamos buscar mais algumas operações a favor das rejeições para vocês ficarem mais craques ainda, entenderem com mais facilidade. Ó, na Estelar, qual é a região que a gente pode ver que a gente teria uma possível operação? Bem aqui, ó, rejeitar essa linha. Se uma venda desce para rejeitar essa região, rejeita, o que a gente tem aqui que ela está rejeitando? Ela está rejeitando este lote de venda, está rejeitando este lote de venda
rejeitando o primeiro registro, rejeitando este primeiro registro, rejeitando este primeiro registro. Se ela ficar acima de todas essas marcações, ela já faz as rejeições que a gente precisa. E aí, a gente pega a operação a favor dos compradores, porque a venda já mostrou a fraqueza na região, já mostrou que não consegue ultrapassar a região e já teve ação compradora nela. Então, a gente pega uma taxinha quando o preço abrir. Então, quando o preço abrir, a gente vai pegar a primeira taxa. Se o preço vir buscar pelo menos a ponta do pavio aqui, na ponta da liquidez, a gente pega mais duas taxinhas, querendo pelo menos a retração, tá? Se pagar as três taxas, lindo, mas o que importa é pelo menos a retração no preço pagar pra gente, tá bom? Então isso é muito importante. Vamos ver se ela buscou? Ó, ela tá buscando. Não, ela já finalizou. Ó. Nesse caso aqui, ó, ela finalizou com o corpo travado. O corpo é uma operação boa porque ela mostra sem interesse do preço continuar a descer, porém é uma região fraca de defesa, só tem um lote só de venda e ela pode fazer esse rompimento sim, porque está muito fraca a operação. Tinha que ter pelo menos mais duas defesas na mesma linha para a gente pegar uma operação a favor desse travamento. Já a rejeição não. Vamos ver se o pavio rejeita as três defesas e a gente já consegue pegar a operação. Ó, vou pegar essa operação de compra na XPL. Ela faz as rejeições necessárias em três defesas. Vamos ver se ela busca pelo menos a ponta do pavio para a gente pegar uma retração, que é bem a liquidez, onde o interesse do preço vir buscar é ainda aqui. Aqui já tem um comando, então não tem mais nada. Esse é o único interesse que ela pode vir buscar por hora. Ó, não quis buscar agora, sem problema. Ficamos com uma única taxa de abertura. O que que acontece? Vamos olhar. Já deixei a linha marcada na ponta do pavio e vou deixar no corpo também. Tudo que tiver nesse canal houve rejeição. Tudo que tem aqui houve rejeição. E a gente vai olhar se as velas que foram rejeitadas têm defesa do preço. E é assim que você vai identificar. Ó, pagando mais uma a favor dessa rejeição. E vamos olhar a partir daqui, ó. Este pavio é alguma coisa? Vamos ver. Ó, uma vela de comando, não deixou o pavio na sua abertura. Primeiro registro, rejeitou uma defesa já. Aqui, ó, tem um corpo, então não rejeita nada. Aqui, tudo que já rompeu, aqui rompeu, agora é defesa de compra. Antes era defesa de venda, agora é defesa de compra. O que que a gente tem mais aqui que esse pavio rejeita? Ó, primeira vela do lote tem o pavio, rejeita o primeiro registro. E temos a taxa dividida aqui também. Rejeitou uma, rejeitou duas, rejeitou três. Temos confluência? Vamos olhar. Aqui, ó, diminuindo um pouco o gráfico, temos a confluência da vela de força. Rompeu esse topo aqui, ó, rompeu este topo, confirmou, vela de força. E aqui, ó, faz pressão de alta. Pavio supera a mínima da vela anterior, o corpo termina acima da marcação e também supera o pavio não, supera a máxima da vela anterior também, mostrando mais interesse comprador do que vendedor. Mostra a fraqueza dos vendedores, já rejeita nas defesas esta defesa e a ponta do pavio aqui também. Feitas rejeições em três defesas, duas confluências com vela de força e pressão de alta, confluenciando muito a nossa leitura de compra nesta vela. Vamos para mais operações para frisar cada vez mais. Então, ó, tô vendo uma velinha de venda acontecendo agora. Ela rejeitando aqui, você vai olhar para trás se ela rejeita alguma coisa, ó. Ponta do pavio, você já identificou dois corpos, não temos mais defesas lá para trás. Então, não teria leitura. Ó, na XPL. XPL, ó, ela retraiu legal aqui, hein? Mas lembra que não é pavio de fechamento, que é pavio de abertura. Então, ela não rejeita as defesas lá em cima. Teria que terminar verde para rejeitar. Não terminou verde, não temos a leitura ainda. Ó,
aqui na Doge, vamos ver se ela finaliza. Ela tá terminando, ela tem que terminar pelo menos aqui abaixo, ó, abaixo desse lote de venda. Se ela terminar abaixo desse lote de venda, ela já faz as nossas rejeições necessárias. Ó, a gente tem que terminar aqui, ó. Se ela terminar aqui, ela vai rejeitar este primeiro registro, essa taxa dividida, o primeiro registro e o lote. Isso se ela finalizar abaixo. Não finalizou abaixo, ela só rejeita em quê? Em primeiro registro, com o corpo ainda. Faz um travamento, faz transferência, mas ainda é uma operação muito fraca. Não pega operação com uma única defesa, jamais. Agora, se ela tivesse deixado o pavio rejeitando lá em cima, então se ela tivesse deixado esse paviozinho rejeitando aqui, ó, aí eu pegaria, sem problema nenhum. Mas não fez isso, não pego. Ó, se ela finalizar aqui, ó, abaixo, eu pego a operação de venda. Ah, mas por que só tá vendo as operações de venda? Porque é uma vela de compra que está subindo, não é uma vela de venda que está descendo. Estou analisando aonde a compra está indo buscar e se ela vai rejeitar as defesas vendedoras. Se ela rejeita as defesas vendedoras, aí sim eu tenho a leitura para pegar uma operação de venda. Se ela não chega a rejeitar, não adianta eu pegar a operação. Ó. Rejeitou em quê? Em uma única vela, apenas. Em um primeiro registro. Não vou pegar a operação. Vamos olhar outro ativo. E assim vai. Ó, aqui é o famoso travamento. Porém, ó, travamento em únicas duas defesas. Primeiro registro e nova posição. Vamos ver se lá para trás tem mais alguma coisa? Ó, pelo visto não tinha mais nada. Então, mesmo ela descendo, é uma operação mais fraca, porque só tem duas defesas. Só as duas defesas. Agora, se ela rejeitasse um pouco mais acima, primeiro registro, aí eu poderia pegar a operação de venda, que ela teria rejeitado em mais defesas. Ó, agora, se ela, na Cardano, ela finalizar aqui, acima, aí eu pego a operação de compra. Ela vai rejeitar lote, vai rejeitar o lote, vai rejeitar esse lote. Porém, ela conseguiu se conectar a este lote e só rejeitou em duas defesas. A rejeição ainda deixa a liquidez, fica fraco para a gente pegar a operação, não compensa. Ó, aqui teve retirada. Ó, aqui é um caso importante para vocês identificarem. Ó. Você vai olhar para essa vela e vai ver se ela rejeitou. A gente não vai contabilizar o travamento com o corpo, tá? Vamos dizer que esta vela aqui, ó, ela finalizou um pouquinho abaixo. Aqui, ó. Finalizou aqui, ó. Deixa eu acertar. Pronto. Ela finalizou aqui deixando este pavio. Você vai olhar a ponta do pavio e o corpo, tá? Na ponta do pavio, se você identificar um pavio em simetria, então, o que acontece com pavios em simetria? Ó, tem este pavio em simetria e este pavio em simetria. Sempre quando acontece pavios em simetria, a gente faz a retirada. Neste caso aqui, ó, sem buscar a retirada por enquanto, ela estaria rejeitando em quantas defesas? Abertura do lote e primeiro registro. Só que, como aconteceu a retirada, este pavio não existe e este pavio também não existe. Então, o corpo não terminou travado em defesa alguma. Isso é muito importante vocês prestarem atenção com as retiradas de pavio. Se acontece retirada de pavio, não acontece rejeição. Se não acontece rejeição, não temos operação para pegar a favor de nada, tá? Então, prestem atenção com as retiradas. É muito importante. Vamos ver se teve alguma operação que teve uma rejeição para a gente pegar. Aqui, ó, aqui tinha operação de compra. Vamos ver se essa vela aqui volta a ficar verde, volta de abertura para a gente pegar a operação. Mas tinha essa operaçãozinha de compra aqui acontecendo agora. Por quê?
Vamos olhar a vela anterior, essa de venda. Joga uma linha na ponta do seu pavio e com o corpo. Deixa eu diminuir essas linhas, senão vai ficar muito em cima. Ó, ponta do pavio e o corpo. Vamos olhar todas as defesas que tinha. Vamos olhar aqui na frente já. Ó. Tinha esse primeiro registro, que o pavio rejeitou já. Este pavio é alguma coisa? Olha para essa vela, pavio de taxa dividida, rejeitou também. O corpo rejeita alguma coisa? Este pavio é alguma coisa? Não, segunda vela do lote, não é comando, então não temos essa defesa. Aqui em cima, ó, a gente teve retirada de pavio. Então, como que a gente vai ler o gráfico aqui? Vai ler que este pavio não existe, então não temos esse primeiro registro. E este pavio também não existe. Não temos este paviozinho aqui nessa região também, tá? O que que sobra? Sobrou este primeiro registro. Vamos ver se o corpo ficou acima dele? Traça uma linha e vê se o corpo ou o pavio rejeitou esse primeiro registro. Ó, rejeitou. Aqui, traça uma linha, o primeiro registro também. Rejeitou? Rejeitou. Abertura do lote, rejeitou também. Rejeita, então, neste primeiro registro, neste pavio de taxa dividida, neste primeiro registro e neste lote de compra e neste primeiro registro. Rejeitou em uma, duas, três, quatro, 5 defesas do preço. Rejeitando nas 5 defesas que tem nesse preço, ó, e ainda ia pagar bonito. Nas 5 defesas que rejeitou, a gente tinha as confluências também. Quais são as confluências? Temos vela de força, de compra aqui, rompeu os topos, confirmou, vela de força. E aqui temos pressão de alta. A mínima da vela atual que a gente estava olhando superou a mínima da vela anterior, mostrando uma fraqueza do preço, operação compradora, uma forte compra vindo aqui. O que foi que aconteceu? Subindo uma comprinha. Isso é muito importante vocês prestarem atenção, tá? As rejeições sempre vai acontecer com o pavio do seu fechamento, nunca com pavio de abertura, jamais com pavio de abertura. Vocês têm que tomar cuidado com as retiradas de pavio para vocês não olharem uma possível rejeição que não aconteceu, tá? Então sempre fica ligeiro quando estiver operando as rejeições do preço. E mais uma aula finalizada, pessoal, para vocês que ficaram com alguma dúvida sobre rejeição, sobre qualquer assunto, vai na descrição desse vídeo, entra para nossa comunidade, lá vocês vão ter 8 lives por dia com câmera, microfone, chat aberto para vocês perguntarem, tirarem dúvidas e entender como que funciona o operacional. Então é só ir na descrição desse vídeo e vir fazer parte da nossa comunidade. Então, até o próximo vídeo.